Abram suas Bíblias aí no livro de Ruth. Amém? Ruth aí é o Antigo Testamento. E eu hoje quero falar com vocês de como é que o reino de Deus se mueve para que entremos en él. ¿Sabe? Aqui nós estamos vivendo um reino natural, pero há o reino de Deus. Amém? Jesus habla muito, o Evangelho de Mateus é sobre o reino de Deus. Então se habla muito aí sobre o reino de Deus. E sabes, muitas vezes não entendemos como é a ação do reino de Deus. Pero a Bíblia nos diz que o reino de Deus, e há as parábolas aí de Mateus 13, nos dizendo como é o reino de Deus. A primeira diz que é como uma semilla, pequenita assim, pero que quando cai na terra, produz muito fruto. Amém? Depois disse que é como uma perla de muito valor, que quando alguém la encontra, vende todo o demás para comprar esta uma. E depois diz que é como um tesouro no campo. E a pessoa vai e vende todo o que tem e compra o campo para possuir o tesouro que está aí. Amém? Glória a Deus. Amém. Então, hoje, eu quero ver com vocês como é que o reino de Deus se mueve para ponernos aí adentro do reino. Como é que o reino de Deus se mueve de tal maneira que podemos entrar no reino de Deus. Pero antes, mira aí, temos umas fotos. Não sei quantos de vocês sabem, pero somos uma igreja missioneira, uma igreja pequena, pero somos missioneiros. E contribuímos com uma missão que está em África. Com o pastor Musa vai estar por aqui em junho, eu creio. Vai vir para visitar-nos. E aí temos o último encontro de mulheres que tiveram. Ele está em Burkina Faso, em África. E nossa igreja é o que lo mantém aí. Amém? Lo mantém aí. E aí é um país muçulmano. Mais que 90% do país é muçulmano. Sabe o que quer dizer isso? Que não é possível predicar o evangelho aí. Então, como é que pastor Musa lo hace? Ele puso escolas aí. Ele tem 4 escolas com mais de 2.000 estudantes. Porque o governo disse que se alguém põe aí uma escola, pode então predicar sua religião na escola. E claro, então o pastor Musa está fazendo isso. Já plantou várias igrejas aí, algumas igrejas, começando por las escolas. E nós outros lo ajudamos aí, porque Burkina Faso é um dos países mais pobres da África. Então, um aluno custa 70 centavos por mês para estudar. Pero 2.000 é um tanto, sim? Então, o que hacemos? Nós ajudamos a ele. E aí, então, ele predica. E aí está a primeira reunião de mulheres que tuvo aí em sua igreja. Pode começar a passar aí por mim, por favor. Há uns slides aí que ele nos mandou. Aí estão as mulheres e se vestem assim com trajes típicos de África, né? Aí pode passar para frente um pouco mais. Aí estão, não têm, são com tendas. Mira como é isso. E é muito caliente. Então aí estão as irmãs, é uma reunião solo de mulheres. Aí estão com suas roupas coloridas, como africanas. Aí estão, assim, bajo a tenda. E essas, aí, para um pouquinho aí, porque essas, quero mostrar a vocês uma coisa. Esta é a cocina da igreja. Nós outros aqui atrás temos uma cocina, temos um comedor aqui tão bonito, tão bueno, pero mira como é essa aí. Aí estamos vendo a cocina da igreja. Passa mais outra. E aí estão os hogones da igreja. Aí temos nós outros uns grandes, muito buenos, bonitos, pero mira como é. Aí alguns sobre pedras, outros, e mira como hacen. Essa comida para toda aí estão, se disse panelas? Sim, aí estão. E mira como se hace com coisa grande. E aí estão então. Mira. E aí então esse foi
el encuentro de mujeres de las iglesias que Pastor Musa, que es nuestro pastor ahí en África, hizo. Ahí están otra vez las tiendas, ahí están las hermanas, vienen de bicicleta, de lejos, lejos, lejos. Mira, ahí están ahí abajo de la tienda, algumas, el sol, ahí están. Y Dios tiene bendecido mucho ahí los hermanos y las hermanas. Y ganan muchos para Jesús. Pastor Musa es muy sério, toma muito em sério seu ministério. E mira aí, eu creio que não é porque estavam a carácter vestidos, todos com a mesma color, é porque quando hace para um, não se hace para todos, é muito pobre. Então é assim que se hace. Amém? E aí estão as irmãs. Sim? Foi um tempo muito bueno, o pastor Musa me chamou, oramos por isso, foi uma coisa tremenda. Aí estão. Então estamos muito contentos. Ele vai visitar-nos aqui em junho, possivelmente. Hasta aí. Graças. Então estamos muito contentos por isso. Amém? Sostenemos ele, mandamos aí $500 por mês. Não é tanta coisa, pero para quem não tem nada, dá-se para ser muita coisa, sim? Então estamos aí muito compromissados com ele. E eu quero falar então hoje, como lhe disse, aí em Ruth. Vamos aí para Ruth. E vamos a ler do versículo 1 hasta um pouco aí para frente. Aconteceu em los dias, vamos a ler todos juntos, porque assim nadie vai a mirar mi acento brasileño. Aí, aconteceu em los dias governavam los judíos, jueces, que hubo un hombre en la tierra, hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Moab es un otro país. Él era de Israel y se fue para Moab, un otro país, porque había mucha hambre. Vamos ahí. Y él y su mujer y sus 2 hijos. Y el nombre de aquel varón era Elimelech, y de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Quelión. Y entraron efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Se quedaron nos campos. ¿Sí? Vamos aí. Eram como muitos de nós outros aqui. Estavam forasteiros em outra terra. Sim? Vamos aí. E murió Elimelech, marido de Noemí, e quedou-se ela com seus 2 hijos, los cuales tomaram para si mujeres moabitas, e el nombre de una era Orfa, e el nombre de la otra Ruth, e habitaram aí uns 10 anos. Então se quedaram, é como vindo de aí, venindo de México e se quedando acá nos Estados Unidos por 10 anos. Foi um tempo bueno. Vamos aí para mais. E morreu também os 2, Malón e Quilión, quedando-se assim a mulher desamparada de seus hijos, 2 hijos e seu marido. Vamos para mais. Então se levantou com suas nueras e regressou de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová havia visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar de donde estaba y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada uno a su casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como le habéis hecho con los muertos y conmigo. E os conceda Jehová que halléis descanso, cada uno en su casa de su marido. E luego las besó, e ellas alzaram sus vozes e lloraram. E lhe dijeron:
certamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. E Noemi respondeu: volveos, hijas mías, é para que habéis de ir comigo. Não tenho eu mais hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos. Volveos, mis hijas mías, e idos, porque eu já sou vieja para ter marido. E aún que dijese, esperança tenho, e esta noite estivera com mi marido, aún que desse a luz a hijos. Havia os outros de esperar hasta que fuesen grandes. Havías de quedar-se sem casar por amor a eles. No, hijas mías, que maior amargura tenho que vosotras, pois la mano de Jehová ha salido en contra mí. E ellas alzaron outra vez su voz e lloraram. E Orfa besou su suegra, mas Ruth se quedou com ela. E Noemi le dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvese tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues para que te deje y me apartes de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que viveres, viveré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú morieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, aunque me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Hasta aí. Que tremendo. Esta Ruth estava decidida, ¿eh? Entonces yo quiero hablar con ustedes cómo es que el reino de Dios viene a nuestro encuentro. Cómo es que se mueve el reino de Dios. Mira, hermanas, la historia dice que havia aí duas mulheres, Orfa e Ruth. E elas eram de um pueblo que não era o pueblo de Deus. Onde viviam? Moab. Moab era um pueblo que tinha venido de las hijas de Job. Las hijas de Job generaram Moab. Então, aí estavam os moabitas, um outro pueblo, não era pueblo de Israel. E a Bíblia disse que tinha essas duas mulheres aí. Não tinham Deus, tinham seus próprios deuses, não tinham esperança, e todo estava assim. Parecia que jamais iam a ter um encontro com Deus. Pero aí está a primeira coisa com respeito ao reino de Deus. A primeira coisa é essa: não é você, nem tampouco eu, que vamos ao encontro do reino. O reino de Deus que viene hasta nosotros. E viene de muitas maneiras diferentes. Por exemplo, neste caso, houve uma hambre aí, muito grande, em Israel. E começaram a ter hambre aí. Então, o que passou? Um homem agarrou sua família e decidiu mover-se para Moab, porque aí tinha comida, aí não tinha hambre. Então, ele se foi. E foi com sua esposa e seus 2 filhos. Então, mira, lo que tiene que entender es eso. Aquí está este hombre que es del pueblo de Israel. Y la Biblia dice que el reino de nosotros, que somos pueblo de Dios, el reino de Dios está dentro de nosotros. Entonces, cuando este hombre empieza a moverse, el reino empieza a ir con él. Entonces, el reino de Dios se expande y va hasta Moab. E o reino de Deus vai hasta Moab. Então é como se Israel estivesse expandindo-se. Sabia que é assim com nós outros? A Bíblia diz que o reino de Deus está dentro de nós outros. E onde vamos nós outros, aí vai o reino de Deus, porque o reino de Deus está em nós outros.
A Bíblia diz que nós outros somos hijos del reino de Deus. E donde nós outros vamos, aí então vai o reino de Deus. ¿Sabes qué? Você que trabalha por aí, quando você chega, onde vai a trabalhar? Aí chegou o reino de Deus. Porque o reino de Deus está em você e você está no reino de Deus. Então, a medida que vais, o reino de Deus te acompanha. Que tremendo isso. Pero eu disse al princípio que não somos nós outros que vamos ao reino de Deus. É o reino de Deus que vem hasta nós outros. E como é que isso passa? Quando Jesus se hizo carne para habitar acá entre nós outros. A Bíblia diz claramente que o reino de Deus chegou. João Bautista disse: ha llegado el reino de Deus. Então, Jesus é o rei. E quando ele chegou, chegou o reino. E você não foi atrás de Jesus. Ele vino atrás de você. Ele que vino e teve um encontro com você. Então, agora, nós outros temos o reino e nós outros, e é como esse texto que leemos aí. Esse texto que habla desta família, que teve hambre e que saiu. Elimelech era o nome do papá. Ele saiu com seus 2 filhos, Malom e Quilion, e com sua esposa. Como era o nome dela? Noemi. Noemi era seu nome. Então, enquanto eles vão saindo, vamos a dizer que acá é o reino de Deus. Então, aí vão uma família e vão saindo. Pero o reino não se queda aí, porque o reino está em eles. Então, enquanto vão andando, aí vai o reino de Deus se estendendo. Muitos de vocês hoje conhecem a Jesus. ¿Sabe por quê? Porque o reino de Deus se estendeu hasta você. E sabe como é que o reino de Deus se estende? Quando chegam os filhos de Deus. Um dia o reino de Deus chegou hasta você. Não foi você que foi atrás. Não andou detrás do reino. Pero o reino vino a você. Quando chegou um filho de Deus, uma hija de Deus, chegou hasta você. Então chegou o reino de Deus aí. E aí então o reino de Deus não é uma coisa que quer echar fora. Pero o reino de Deus chega hasta nós outros. ¿Sabe para quê? Para nos incluir no reino de Deus. E aqui está uma história como 2 mulheres, Orfa e Ruth, foram incluídas no reino de Deus. A Bíblia diz que eles chegaram aí e já tinham então trabalho aí, e já tinham comida, não estavam, aí havia pão em Moab, pero o tempo passa. E a Bíblia diz que os 2 filhos, Malom e Quilion, se casam com 2 mulheres aí, com Orfa e com Ruth. Então, se quer que o reino de Deus isso, agarrou os 2 e pôs dentro do reino. Assim também. Talvez não por matrimônio, talvez por matrimônio, alguns de vocês, eu foi por isso, me enamorei de Nice, e sabes que passava aí? O reino de Deus estava aí. Então, comecei a relacionar-me com ela, e aí eu entrei no reino de Deus. E aí eu também recebi o reino de Deus em meu coração. Talvez você, por um amigo, uma amiga tua, que conhecia Jesus, quando ela chegou cercana de você, chegou o reino de Deus. E isso nos diz uma coisa muito importante sobre você, sobre mim. Nós outros somos tão importantes que porque Deus, Jesus vive em nós outros. E quando chegamos aí cercana de alguém, quem é que chega? Deus em nós outros. O reino dele chega aí. Então, mira quão importante é você. Muitas vezes decimos: ¿sabes quê, pastor? Porque eu não sou importante. És muito importante. Porque a Bíblia diz que o reino de Deus é como um tesouro que está aí, um vaso de barro, pero está aí. E você é como um vaso de barro, pero tiene adentro de você um tesouro, que é o reino de Deus. Então, o reino de Deus se expande e chega hasta onde estão as pessoas. E las inclui. Talvez você trabalhe com alguém que não conhece a Jesus.
pero porque usted tiene el reino de Dios dentro de usted, está trabajando con ese alguien, el reino de Dios está incluyendo esta persona. Esta persona está teniendo una oportunidad para recibir el reino de Dios en su corazón. Y no se puede recibir el reino de Dios en su corazón sin recibir el rey del reino. Y es Jesús el rey del reino. Entonces, cuando usted lo recibe, entonces usted es incluido. Pero ahí la Biblia dice que empiezan a pasar cosas así, muy raras. Porque la Biblia dice que primero muere Elimelech. Y ahí entonces se queda viuda. Noemí se queda viuda. Pero todavía tiene 2 hijos, Malón y Quilión. E aí eles então se casam. E dizem, não, vamos a quedarnos por aqui, vamos a casarnos. E se casam com Orfa e com Ruth. Pero aí também, o que passa? Mueren os 2 muchachos. Mueren Malón e Quilión. E aí se quedam solamente as 3 mulheres. Pero estão no reino de Deus. E aí, depois, diz aqui, a Bíblia que leemos, 10 anos se passaram. Então, Noemí, Ruth, Orfa estavam aí 10 anos já no reino de Deus. Pero lo que ocurre é isso. Uma notícia. Ei, Deus se acordou de seu povo. Deus se lembrou de seu povo e está dando pão para eles. Agora estão plantando, sembrando, estão cosechando e há pão em Israel. Então Noemí disse, pero que vou quedar-me aqui. Eu não sou desse país, não tenho documentos acá. E agora meu país está indo muito bem. Por que vou quedar-me aqui? Já não tenho meu marido, não tenho meus filhos, e não nasci aqui, não sou daqui. Então vou a volver. Pero aí já tinha incluído 2 mulheres. Já não era solamente mais Noemí, tinha aí Ruth e Orfa, diz a Bíblia. Então, que é que Noemí hace? Noemí chama as 2 e disse, hijas, porque ela as tratava como hijas, deviam ser muito buenas nueras, les tratava como hijas, e disse, hijas, mira, eu estou volvendo para trás, e vocês já são viúdas, e eu não tenho mais filhos, porque o costume daquele tempo era que se Noemí tivera mais filhos, então suas nueras que estavam viúdas de seus filhos casariam com os outros filhos, pero ela não tinha mais, e já estava vieja, não tinha como ter mais filhos para que casaram com eles. Então ela lhe disse para as 2, para Ruth e para Orfa, mira, estou volvendo, e vocês se quedem aí, vão para a casa de sua mamá, casa de seus papás, são viúdas, estão livres, vão para a casa de seu papá. Pero ela disse mais uma coisa que diz aí, vuelvan para trás a su pueblo, e disse mais aí uma coisa terrível, e a sus dioses. A su pueblo e a sus dioses. ¿Sabe o que quer dizer isso? É que quando o reino chegou aí, Ruth e Orfa tinham outros dioses. Pero quando o reino de Deus las incluyó, que foi que passou? Dejaram al lado os outros dioses e receberam o Deus del reino. Por isso é que Noemí disse, vão e vuelvan para tus dioses, para tu pueblo, e eu me vou para mi casa. E aí as nueras choram, e disse, não, nós vamos. E já estavam a caminho para ir para Israel. Aí andam mais um tanto e Noemí para outra vez. E disse, mira, não vou ter filhos, vocês estão condenadas para não casar-se mais. E aí uns são jovens, então vão a seu pueblo, a seus deuses, vuelven. Noemí está fazendo uma coisa que parece uma tonteria. Que é que você faria se tiver aí um cristiano a tu lado e vai dizer, mira,
vuelve ahí a los espiritistas, vuelve ahí a tus dioses de antiguamente. Y Noemí está haciendo exactamente eso. ¿Por qué? Porque mira eso. Primero, el reino de Dios se expande e incluye las personas. No porque las personas pidieron, no porque querían, pero porque Dios las quería. Entonces Dios pone ahí. Pero después, las personas que están en los reinos de Dios van a ser testadas para ver si quieren, por su decisión, quedarse ahí o no quedarse. Entonces el reino empieza a contraerse otra vez. Vai volviendo. Este reino que tenía ido hasta Moab empieza a volver para atrás. Y ahora, ¿quién entró ahí en los reinos de Moab? Hay que hacer una decisión. Lo que quiere hacer. Volver atrás o quedarse en los reinos y ir para la tierra, una otra tierra. Salir de su tierra, dejar su familia, dejar su lengua, sus deportes que tenían ahí, todos los costumbres que tenían, e ir para una otra tierra que no conocían. Posiblemente ya sabían la lengua porque estaban ahí con Noemí y los esposos debían ter enseñado el hebreo para ellos. Tal vez ya sabían. Estavam mejor que nós outros quando chegamos aí, não hablamos nada de inglês. Então, eles talvez já sabiam, então, iam chegar aí em Israel já com a língua, muitas, eu creio que sim. E aí iam chegar aí e já conheciam a Deus. Não era tão rara a coisa. Então, Noemí hace reto com elas. Vuelvan-se. Sabia que nós outros que recebemos o reino de Deus em nosso coração, vai chegar um dia que vamos a ser desafiados, vamos a ser confrontados, para que podamos decidir o que de hecho queremos. Porque no reino de Deus, nadie pode quedar-se aí se de hecho não lo quiere. Porque Deus nos amou primeiro, pero agora temos que amar a Ele. A Bíblia diz assim: nós lo amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, agora, o amor que temos por Deus, o que queremos com Deus, vai ser testado. Vamos a ter um teste. Quando o reino viene para trás, podemos quedar-nos fora. E a Bíblia diz que uma de elas, o reino de Deus estava se retraindo. E uma de elas disse: pero sabes que? Eu me vou para trás. E saiu. Pero a Bíblia disse que Ruth não. Quando chegou a la decisão de lo que quero fazer, a Bíblia disse que Ruth estava decidida. Agora, há umas coisas aí que temos que prestar atenção. Por exemplo, a Bíblia disse que Noemí disse: se vão para a casa de suas mamás. E as duas choraram. Não podemos deixar-te, porque já conhecemos tu Deus, porque já oramos para esse Deus, e aí, como vai ser isso? Vamos quedar solos nós outros? Não. E choram e vão andando. Pero o teste é forte. Solamente vai quedar-se no reino de Deus se de hecho lo quiere, se com tu coração lo pone em primeiro lugar, porque vai a tener que fazer uma escolha: ou sale do reino ou sigue no reino de Deus. Então choram, as duas choram. Isso quer dizer que Orfa também lo queria, le gostava. Pero hermanos, não basta querer o reino de Deus. Não basta gostar do reino de Deus. Há que fazer uma decisão de deixar todo para trás. E aí quando por a segunda vez Noemí disse: mira, não tenho mais filhos, não tiene nada para onde vou, é uma outra terra. Anda, vão, e Deus vai bendecir vocês aí. Então chegou a hora da decisão. A decisão que nos hace permanecer no reino de Deus é uma decisão forte, firme. É uma decisão que
que necessita negar coisas, abandonar coisas. Porque mira, Noemi disse: vuelvan para tu pueblo, vuelvan para tus dioses. Então, Orfa pensou: jamais vou volver para esses deuses, onde vou, não há esses deuses, há solamente o Deus de Israel. Então ela pensou e disse: sabe que lo que está falando Noemi hace sentido, e volvió. E aí, sigue andando, e Noemi vai volvendo para trás, para Israel, e Ruth está com ela. E aí ela para, e disse a Ruth: ei, tu cunhada já se volvió, vuelve-te também. Ustedes foram buenas comigo, que Deus te bendiga, hace como a outra. E aí mira que que Ruth diz para ela. Mira aí, onde está? Volveos, para lá. Elas alçaram a voz, versículo 14. Orfa besou sua sogra, pero Ruth quedou-se com ela. Ruth disse: não me vou. E aí, mira que passa. Próximo versículo 15. E Noemi dijo: he aqui tu cunhada já se ha vuelto a su pueblo e a sus dioses. Mira a ênfase. Volver para trás é volver para os outros deuses que tinha antes. É volver para os costumes que tinha antes, para as coisas que hacía antes. Volva a tus dioses. Vuélvete tu tras ella. Agora mira, a diferença entre as duas. Que é que diz o próximo versículo? Respondeu Ruth: não me ruegues para que te deje. É como se Ruth dissera assim: oh, Noemi, pode parar. No há que hablar mais. Eu estou decidida. Não me ruegue. Mira que a palavra, não me. Que é que disse? Vamos aí todos alto. Vamos lá. No ruegues. Lo que é rogar. É pedir insistentemente. É pedir com poder. É dizer: por favor, váyate. É querer que ocorra isso. Assim estava Noemi sendo para Ruth. Não me ruegues para que te dê, e que me aparte de ti. Mira, então quando você entra no reino de Deus, chegou o reino de Deus quando Noemi e sua família chegou. E quando você entra no reino de Deus, já não pode mais separar-se da pessoa com quem você conheceu o reino. ¿Sabes por quê? Porque se torna irmão, irmã. Já não há mais como separar-se. Não me ruegues que me aparte de ti. Não puedo mais apartar-te. ¿Sabes por quê? Porque se amamos a Deus, amamos os hijos, as hijas de Deus, de la mesma maneira. E essa é a decisão que temos que fazer para seguir no reino de Deus, para não ser como Orfa lo hizo, porque Orfa chorou 2 vezes, pero se volvió. Era como decimos aí em Brasil, lágrimas de crocodilo. Chorou, pero se foi. Pero as lágrimas eram de verdade. Eram de verdade. Então se disse: não me ruegues para que me aparte de ti. ¿Por quê? E aí ela diz mais, mira que diz aí: porque donde quieras que te fueres, iré yo. Mira, não me interessa se vai para Israel, se vai para aqui, se vai para ali. Aonde quer que tu fueres, eu irei, porque não há mais como apartar-me de ti. Porque a decisão que eu hizo é uma decisão que você e eu vamos a ser uno. A Bíblia diz que é exatamente assim, que nós outros somos uno. Jesus faz essa oração em João 17. Ele diz: Padre, que eles sejam uno, como eu sou em ti, eles sejam entre eles e em nós outros. Então,
uma decisão que permanece, que te segura no reino de Deus, que não te deixa sair jamás del reino de Deus. É uma decisão de unidade. Não me aparto de ti. Por onde queres que fuere, irei eu. E mira o que disse: e donde queres que viveres, viverei eu. E donde queres que viveres, viverei eu. Por quê? Porque há unidade. Sabe o que teria passado com Ruth que não passou com Orfa? Primeiro, sua decisão não tinha unidade. Ela não era uma com Noemi, porque se fuera, não teria volvido atrás. Pero Ruth era uma. Donde queres que vá, irei eu. Não tenho mais outra coisa a ser. Donde queres que viveres, viverei. Entenderam? Tu pueblo será mi pueblo. Que é que Noemi tinha dito para elas. Ela disse assim: mis hijas, ide, porque eu sou vieja. Um pouquinho antes, aí disse, Noemi disse a duas noras: andad, volveos una a la casa de su madre. E Jeová seja contigo. Volver a la casa de su madre. ¿Sabe o que a Bíblia diz? Que quando uno sale, ele deixa padre, madre, hermanos, para entrar em outra família, a família de Deus. Você agora, acá, tem muitos irmãos, muitas irmãs. Eu fui o primeiro que entrou no reino de Deus, quando conheci a Nice, minha esposa. Antes que me casara, ela disse: não matrimônio com você, não caso com você, senão te entregas a Jesus, não puedo, eu sou luz, você é as tinieblas. Foi assim, muito duro. Ele disse: não. E aí eu me quedei aí, e o reino, comecei a huir do reino de Deus, e fui indo me fui à igreja, mas não tinha Jesus todavia. Aí belo dia, eu recebi a Jesus como meu Salvador. Recebi a Jesus como meu Salvador. Então, me tornei pueblo de Deus. E agora, já não posso estar fora do pueblo de Deus, mas eu fui o primeiro de uma família grande. Somos 5 filhos, um irmão e mais 3 irmãs, e eu, e minha mamá, e toda a família. E sabe o que diziam eles? Você está abandonando tu pueblo, você está abandonando tu Deus, você está abandonando, e iam dizendo coisas para mim. E de hecho eu estava fazendo isso. Porque agora me gostava tanto de estar aí na casa dos irmãos da igreja, porque tinha todas as coisas do reino de Deus aí na casa deles. Tinha paz, tinha as músicas cristianas, que em minha casa não tinha nada, tinha todas as coisas que não havia aí em meu pueblo, porque meu pueblo era um pueblo raro, não era um pueblo de Deus. Pero aí Jesus entrou em minha vida, e sabe o que passou? O reino de Deus se expandiu e foi hasta minha casa. E aí eu ganhei para Jesus minha mamá, meu papá, todos meus irmãos, irmãs, meu irmão, minhas irmãs. E aí ganhei minha abuelita, meus tios, minhas tias, e o reino de Deus se foi expandindo. E aí nos tornamos um solo pueblo. E sabes? Isso já há mais que 40 anos. Mais que 40 anos. Porque estou há 41 anos casado, imagina. Então, isso ocorreu antes que me casara. Agora mira, desde esse tempo, nenhum de nós outros volviu atrás. Sabe por quê? Porque deixaram seu pueblo, porque deixaram seus deuses, porque deixaram os costumes que havia aí. Em minha casa, os costumes que tinha aí. Chegava assim, só tinha cerveja e bebidas e coisas, estavam todos borrachos e palavrones, e assim era. Violência e coisas, e peleas uns com os outros. E aí todo isso passou, porque entramos em outro reino. Pero agora então está
Orfa aí volviendo, pero Ruth está dizendo aí, não vou apartar-me de ti, já sou uno com você, não há mais como separar-se. Que tipo de, eu quero fazer uma pergunta para vocês, que tipo de unidade Orfa, essa uma que volviu atrás, tinha com Noemi? Não tinha, porque quando você está aí, mira, há duas palavras que você tem que entender bem, unidade e união. Vamos a dizer aqui que eu agarro uma barra de hierro e aqui agarro uma barra de cobre. Você sabe que eu posso ligar os dois, pongo aí fogo e estão unidos. Essa é a união. Eu pus os dois em união. Pero de acá para allá, hierro. De acá para allá, cobre. Outro material. Se eu quiser que esteja em unidade, sabe o que tenho que fazer? Tenho que unir os dois de tal maneira que você não sabe onde está o hierro, onde está o cobre. Lo pongo aí, muito fogo, e se derretem os dois. Orfa se uniu com Noemi, pero aqui se quedou ela mesma. Então, toda união pode se desfazer, pero a unidade não tem mais como desfazer. É isso que Ruth está dizendo. Não, já não puedo mais apartar-me de ti, somos uno. Nós outros dois. Donde quer que fueres, eu irei. Donde quiera que viveres, viveré. Tu pueblo es mi pueblo. E mais, tu Deus és mi Deus. Que es que Orfa, la que foi para casa, para atrás, como era? El Deus não era su Deus. Ela todavia, ela tinha o Deus de Israel e todos os deuses aí de seu país. Não tinha echado fora os deuses. Seguia como se fuera com um pé em cada barca. Um rio, duas barcas, um pé em cada uma. Assim seguia Orfa, porque não era uma decisão no reino de Deus. O reino de Deus la encontrou, la aceitou, ela entrou, estuvo por um tempo aí, pero quando chegou sua parte, ela não lo hizo. Ela não echou raízes no reino de Deus. Irmãos, estamos aqui com quase que 5 anos nessa igreja cá, não é verdade? Mais ou menos, vamos a dizer 5 anos. Quantos anos, Denis? Mais ou menos uns 5 anos. Então, se mira, quanta gente passou por acá, tomou a Santa Cena com nós outros, estuvo aí, hasta mesmo quantos se bautizaram, pero onde estão hoje? Sabes o que faltou? Não echaram as raízes, não houve unidade, houve união, pero não unidade. Não houve de hecho unidade. Não houve uma decisão que não tinha mais volta para trás. Era uma decisão mais ou menos. Não é verdade? Pero mira, você está aí. Porque isso é uma decisão que não tem volta. Então, a decisão de Orfa foi uma decisão, talvez por interesse, por matrimônio. E aí, quando morreu o muchacho, pues, não tem outro, não há outro para que eu me case com ele. Então, se vou agarrar um por aí e se foi para trás, para seu povo. Pero Ruth disse: aunque não tenha, eu vou a seguir-te. Aunque não tenha hijos, aunque já seja viejita, não pueda generar um hijo para que eu me case com ele, vou a seguir com vocês. É uma decisão sem condições, uma decisão incondicional. Sabe, irmãos, o reino de Deus, por la gracia, nos recorre, pero muitas vezes a decisão que hacemos por el reino de Deus tem condições. E aí, quando já não nos gusta das condições do reino, aí nos apartamos, aí nos vamos. Aí decimos: sabes o que? Vou volver atrás. E aí se volve para trás.
Entenderam? Então, essa é a história. É assim que o reino se mueve. Ele te agarra sem que você haga muita decisão. Usa uma carnada para agarrar-te. Qual foi a carnada para agarrar as duas muchachas que o reino usou? Matrimônio. As duas muchachas estavam aí, necessitavam casar-se, e chega dois varones, bonitos, hermosos, solteiros. Isso foi a carnada do reino. Para mim, foi exatamente a mesma coisa. Me quedei apaixonado por uma muchacha que era do reino. Na carnadita, e eu me agarrou. Pero depois, já não por ela. Já depois por mim. Porque eu hice uma decisão. Então, a pergunta hoje. Estamos aqui, somos hijos do reino. Que decisão temos nós outros? A decisão de Orfa ou a decisão de Ruth? Qual é a decisão que temos, irmãos? A de Orfa ou de Ruth? A de Orfa pode volver atrás. A de Ruth jamais volver atrás. Agora mira, você não sabe nada mais de Orfa de aqui para adelante. Não se disse mais nada dessa muchacha chamada Orfa. Só se disse hasta aqui. Pero Ruth, sua história vai assim, subindo como a luz, o sol. A Bíblia diz que o caminho do justo é como o sol, que vai subindo mais e mais hasta ser dia perfeito. Porque ela não tinha mais com quem casar-se, não tinha, e chegam. E quando chegam, Deus põe aí um homem chamado Boaz. E Ruth, então, se casa com ele. E este homem era rico. Era um homem que tinha campos, era um homem rico. E sabe mais? De Ruth e Boaz nasce Jessé. Eles têm um filho chamado Jessé. De Jessé nasce um filho chamado Davi. Um rei. Se Ruth tinha quedado-se aí em Moabe, não saberíamos mais nada dela. Pero Ruth foi bisabuela do rei Davi. Que coisa tremenda! Mira o que passa. Se nós outros nos quedamos no reino, não volvemos atrás, nos quedamos firmes aí, passe o que passe, ¿sabes o que vai ser? Nosso futuro Deus vai carregar e vai ser importante. Mirem todos aqui para mim. Oi, você é uma pessoa sencilla, talvez pode dizer, eu não sou nada. Pero e tu futuro? Talvez Deus tenha em tu futuro coisas que você nem tampouco imagina. Ruth jamais imaginou que ia ser bisabuela de um rei, de Davi. E sabes mais? Foi de la generação de Ruth que vino Jesus. Te imaginas isso? Que coisa tremenda! Ela está na generação de Jesus. E ela vai para aí. Então, quando há uma decisão firme, a Bíblia diz que quando elas chegam em Israel, sabe o que passa? Chegaram em los dias de cosechar a cevada. Então, ela se vai a trabalhar. E já chegou com emprego. E bom emprego. Já chegou cuidada por Deus. Porque começou a cosechar aí a cevada no campo. E aí disseram, aí havia um costume, que quando calhiam, assim, pouquitos assim, deixavam para quem não tinha nada, para ir atrás, agarrando o que sobrava aí, do que caía. E aí Boaz disse, deixa cair para trás, echa fora, para que Ruth venga e lo agarre. Mira, assim é Deus. Deus começa a cuidar de nós outros. Ele é nosso mantenedor, provedor. Deus começa a ser provedor de Ruth. E Deus começa a cambiar a história de Ruth. Pero aí está a coisa. Mira bem. Óigame bem. Quando é que a história de Ruth começa a cambiar-se?
quando ela hizo a decisão sem volta. Era como se em Israel e Moabe houvesse uma ponte. Te imagina isso? Um lugar aqui, outro lugar aqui e uma ponte. Quando Ruth passou a ponte, ela desceu a ponte, não tinha mais como volver. Ela desarmou a ponte, não mais volta. E aí Deus começa a cuidar dela. E aí então, de uma viúva, ela se casa com este Boaz, que era um homem muito rico e tinha muita autoridade aí na cidade, em Belém. Então, te imagina as bodas agora. Talvez aí com Malom e Quilion, seu primeiro marido, não teve nem tampouco bodas, porque eles estavam saindo por hambre. Não tinham dinheiro. Mas agora com quem se casa? Com um homem rico. Te imagina essas bodas agora. Que tremendo. E agora Ruth se tornou a senhora Boaz. A senhora Boaz. Que tremendo. Ela não sabia que isso estava para arriba. Você não sabe o que Deus vai fazer com você. Pero a Bíblia te garantiza que se tu decisão echa raízes com o pueblo de Deus, com todo isso que Ruth hizo, a Bíblia te garantiza que tu história vai ser uma história tremenda, uma história de poder, uma história de vitória. Eu sinto tanto por los que se apartam. ¿Sabes por quê? Estão perdendo. Eu não estou interessado aqui, uma igreja grande, llena de gente. Isso não é a coisa. A coisa é uma igreja llena de pessoas que Deus é provedor, que Deus é que tem seu destino, que Deus é que vai dar um futuro que por si mesmo não teria. Mira, hermanos, que futuro tendría Ruth aí em seu país? Nenhum. Pero Deus lhe deu um futuro. Quando ela entrou no reino de Deus e echou a raiz no reino. Isso uma decisão que não podia mais volver atrás. Quero te perguntar, como é a tua decisão? Está meio assim, um pouquinho assim. Estou no reino. Já, sabes que? Vou aqui para cá, vou para allá, vou para cá. Como Deus vai cumprir tu destino assim? Não é possível. Tiene que firmar-se, porque eu profetizo sobre sua vida e esta profecia é escrita cá na Bíblia. Porque sabe o que diz aqui na Bíblia? Com tu respeito, a tu respeito, diz a Bíblia: nem ojos viram, nem ouídos oíram lo que Deus tiene preparado. Há gente que sale e não agarra lo que Deus tiene preparado. ¿Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que você é como esta música que cantamos aí há pouco, la niña de los ojos de Deus. Pero sabes que hacemos muitas vezes? Há muitas niñas de los ojos de Deus que saltam de los ojos de Deus e se vão por aí. Deixam de ser niñas de los ojos de Deus. É uma tonteria tremenda isso. Eu não entendo isso. Talvez porque já estou há tantos anos com minhas raízes aí. Pero a coisa é essa, irmão, que temos que fazer isso, porque vai chegar um tempo de desfrutar da coisa de Deus. Se temos uma decisão bem hecha, bem firme com Deus, solo podemos ir. Sabe, a Bíblia diz que o reino de Deus não conhece retrocesso, não vai para trás. O reino de Deus solo avança. Então, assim é com nós outros, os hijos, as hijas de Deus. Não interessa o que passa agora. Interessa em que futuro estou andando, que futuro há em lo caminho que estou andando. Déjame dizer, Deus está falando com alguns de vocês aqui, não sei com quem, mas eu sinto que esse é Deus, não sou eu. Não interessa o que passa com você agora,
Interesa es lo que Dios tiene planeado para usted. Si usted no se va fuera del camino, Dios Él mismo va a cumplir. Ele vai arreglar as coisas, Ele vai acertar os tempos em sua vida. Você vai chegar a conhecer a Deus, Ele vai acertar as circunstâncias, porque Ruth foi a cosechar em lo campo de Boaz. Ela não sabia que Boaz era um resgatador. Não sabia. Deus te conduz. Não necessita você saber. Deus sabe de todo e Ele te conduz. Se você faz uma decisão que não há mais volta para trás. Como é que vamos fazer, irmãos? Essa é a pergunta que tenho para você. Mira, não mire para as coisas que está vivendo hoje. Irmã, Deus está falando com você. Haga assim com tu mano. Deus está falando com você. Não mire para o que está passando. É a palavra de Deus para você. Deus já lo sabe todo. Se você não se afasta dos caminhos, Deus vai fazê-lo. Vai terminar, tu história vai terminar com história de vitória. Porque nossa vitória, irmãos, não está enquanto trabalhamos, enquanto hacemos. Não, está em las manos de Deus, de nuestro Deus. Nuestra vitória está segura em las manos de Deus. Todo o que necessitamos é estar com Ele. Ele é nossa vitória. Você é vitoriosa, apesar das circunstâncias. Não tenhas temor. Não temas. A vitória é tua. E sabes, eu poderia dizer a todos vocês que estão aqui a mesma coisa, porque isso está na Bíblia. E o que está na Bíblia, irmão, o que está acá, Deus deixou escrito para nós outros, é para você. Pero há muita gente que não toma possessão de lo que está aqui. Não possui. Não vai atrás, não lo agarra. E como lo agarramos? Não é do quanto hacemos. É confiando em Deus, é nos quedando aí, sou pueblo de Deus e todo, e Deus lo hace. Amém? Esse é nosso Deus. Responda esta pergunta para você mesmo. Que tipo de decisão eu tenho? Muitas vezes temos uma decisão que estamos com Deus enquanto está todo bem. Se a coisa se põe aí mais difícil, já não mais. Lo deixamos, lo negamos, volvemos atrás, hasta mesmo blasfemamos contra seu nome, hablamos mal de Deus. Pero se temos essa decisão, Deus vai fazer.